próxima questão diz o seguinte: uma sociedade empresária optante do lucro real apresentou as seguintes despesas, custos e receitas em 2021. Tá? Receita de serviços prestados, tributável 500 mil. Receita de equivalência patrimonial não tributável 20 mil. Custo dos serviços prestados, dedutíveis 250 mil. Despesas com provisão para processos trabalhistas não dedutíveis temporárias 50 mil. Despesas com multas não dedutíveis 40 mil. A sociedade empresária apresenta histórico de lucratividade e um estudo detalhado que também prevê apuração de lucro nos próximos 5 anos. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 32, Tributo sobre o lucro líquido contábil da sociedade empresária em 31/12 de 2021, considerando a alíquota fixa de tributo sobre o lucro de 34%, foi. Então aqui, né, o que nós temos aqui nessa situação? Vamos ver se a gente consegue trabalhar nesse espaço aqui. Tá? Então, quer saber o lucro líquido contábil? Então, o que a gente sempre fala nas nossas aulas? Questão difícil, dificílima. Tem no CPC 32, lá na Escola Contábil também, uma aula de algumas horas sobre isso. Então, o que a gente sempre fala nas nossas aulas? A gente sempre fala assim, olha, existe um lucro que é o lucro contábil, existe o lucro, né, que é o lucro fiscal. E eles não necessariamente são a mesma coisa. Por quê? Porque a contabilidade ela tem que seguir as estimativas contábeis, aquilo que está acontecendo dentro da própria contabilidade. Enquanto que a legislação fiscal ela tem que seguir o que foi determinado pelo fisco. Beleza. Então vamos começar aqui. Olha só, o que nós temos? Ele quer qual lucro? A questão pede o lucro contábil ou lucro fiscal? Responda para mim. A questão, ela pede o lucro contábil. Então, o que eu sei? Vamos montar o lucro contábil. Eu encontro em que demonstração o lucro contábil? O lucro contábil eu encontro na DRE. Isso aqui está muito bem explicado na aula de CPC 32 também. Tá? Então, como que eu vou encontrar o lucro contábil? Eu pego a receita, começo pelas receitas. E qual é a receita aqui principal? 500 mil. Concorda? Depois da receita na DRE, você tem as deduções da receita, tal. Mas aqui no nosso caso, a gente vai tirar o quê? O custo dos serviços prestados. Qual que é o custo dos serviços prestados? 250 mil. Concorda comigo? Né? Pegou isso, então, você chega ao lucro bruto de 250 mil. Ok? Acabou a minha demonstração do resultado do exercício? Não. Por que não? Porque eu tenho mais receitas e mais despesas. O que eu tenho aqui? Ora, eu tenho uma receita de equivalência patrimonial. No valor de quanto? De 20 mil. Eu tenho uma despesa com processo trabalhista. Quanto? 50 mil. Ora, eu tenho uma despesa com multa. Quanto? 40 mil. Embora nada disso aqui seja abatido para imposto de renda ali, mas na contabilidade vai aparecer. A gente acabou de conversar isso. Então eu chego a um LAIR de quanto? Eu faço isso. Então eu tenho 250 mais 20, 270, menos 50, 220, menos 40, 180 mil.
Então você concorda comigo que esse é o lucro antes do imposto de renda? Tá? Conseguiram entender até aqui, correto? Responda para mim sim, para que a gente possa continuar. Só que agora a gente vai fazer a apuração do imposto de renda, tá? E como que eu vou fazer a apuração do imposto de renda? A apuração do imposto de renda, vamos fazer aqui a apuração do imposto de renda corrente. Como que eu vou fazer a apuração do imposto de renda? Olha só. O cálculo do IRPJ, ele vai seguir a seguinte lógica. Você pega o LAIR. Quanto que é o LAIR? O LAIR é 180 mil. Então, você pega o lucro antes do imposto de renda. E aí, o que você tem que fazer? Né? O que você tem que fazer? Você tem que ver assim, ora, eu tenho aqui, mas o que eu não tributo, o que eu não deduzo? Porque, por exemplo, a receita de equivalência patrimonial está escrito. Receita de equivalência patrimonial é tributável, pessoal? Sim ou não? Não. Por que receita de equivalência patrimonial não é tributável? Porque ela é tributada lá na empresa que está te mandando essa receita. Então, a receita de equivalência patrimonial, eu vou excluir desse cálculo. Então, eu vou fazer aqui, ó, menos a receita de equivalência patrimonial, no valor de 20 mil. Tá? Então, eu tiro, é uma exclusão. Mas o que mais que nós temos? Ó, despesa com provisão para processo trabalhista, não dedutível ou temporária. Essa informação é importante. Então, seria muito fácil para a minha empresa, por exemplo, falar assim, olha, cara, eu tenho uma provisão para garantia aqui no valor de 10 milhões, só para não pagar imposto. Concorda? Então, a provisão, enquanto ela não acontece, ela não é dedutível. Mas lá na frente, quando acontecer, aí sim você vai poder deduzir. Tá? Mas aqui, no cálculo do imposto de renda corrente, aí não. Tá? Então aqui, essa despesa com provisão para processo trabalhista, você vai ter que fazer o quê? Somar. No valor de 50 mil. O mesmo vale para a despesa com multa. Imagina se cada multa que eu fizesse eu fosse agraciado com uma dedução no imposto de renda. Seria muito fácil, não seria? Então a multa é a mesma coisa. Então a multa é a mesma coisa. Então o que eu vou encontrar aqui? Eu vou fazer esses ajustes para encontrar o que a gente chama de lucro fiscal. Que vai ser 180 mais 40, 220, mais 50, 270, menos 20, 250 mil. E em cima disso, eu aplico a alíquota de 34%. Façam essa conta para mim, por favor. Quanto que dá 250 mil vezes 34%, que é a alíquota do imposto? Tá? Então, isso aqui é o que eu encontrei de imposto de renda corrente. Tá? Que vai dar um valor, se eu não me engano, esse imposto de renda corrente, ele dá 85 mil. Ou seja, isso aqui é o que vai ter que ser pago no presente. Tá? Então, o imposto de renda corrente é 85 mil. Então, vamos lançar aqui o imposto de renda corrente de 85 mil.
Só que, acabou? Se você fizer isso e pegar o 180 e tirar o 85, você encontra a letra A, 95. Só que tá certo? Esse é o cálculo? Cara, não. Não. Então, o que a gente sempre fala? Ninguém sai triste da prova da Consuplam. Você pode pegar isso, tirar aqui o IR corrente, falar gabarito letra A, acertei, tchau. Mas está errado. Ou se você chegasse no próprio 180, você chegaria aqui, ó, na letra D. Né? Mas também está errado. Ou você pode pegar o próprio 180, tirar 34% para ver quanto você chega. Provavelmente você vai chegar em uma dessas respostas ainda. Só que o que acontece? A gente tem uma coisa aqui na contabilidade que é o chamado IR diferido. O que é o IR diferido, pessoal? O que é o IR diferido? O IR diferido são as diferenças que a gente chama de diferença temporária. O que é a diferença temporária aqui? Qual que é a despesa aqui? Que ela é uma dedução, ela não é deduzida, né, mas temporariamente. Qual que é? É a despesa com processo trabalhista. Então, o que acontece? Aqui, né, o que a gente fez? A despesa com processo trabalhista, a gente somou. Falou o seguinte, olha, cara, é uma provisão, ela ainda não aconteceu, você não pode abater do seu imposto de renda, você vai ter que calcular o imposto de renda em cima disso. Ok. Só que esses 50 mil, quando você perder lá na frente, aí você vai poder deduzir. Consegue entender? Porque você perdeu. Só que você já pagou o imposto aqui hoje. Você já está pagando imposto em cima disso. Você já está pagando imposto em cima disso. Está ali, ó. Você adicionou isso para pagar imposto em cima disso. Só que lá na frente você vai poder deduzir. Então, o que a gente faz? Na contabilidade, a gente faz um cálculo que é chamado de imposto de renda diferido. Eu falo assim, ó, essa despesa com processo trabalhista, eu estou pagando imposto nela aqui. Só que lá na frente, isso eu vou poder compensar. Então, quanto que eu vou poder compensar lá na frente? 50 mil vezes 34%. Quanto que dá 50 mil vezes 34%? Alguém faz essa conta para mim, por favor? Se eu não me engano, vamos chegar aí a 17 mil. Então, eu já paguei 17 mil agora sobre essas provisões trabalhistas. Só que lá na frente eu vou poder abater. Então, o que eu faço na minha contabilidade? Eu lanço aqui um sinal positivo. 17 mil. E aí lá na frente eu compenso. Então, entra com um sinal contrário. Tá? Então, isso é o imposto de renda diferido. E aí, quanto que eu vou encontrar aqui, então, de lucro contábil? Então, com isso, o valor do meu lucro contábil vai ser de R$112.000, gabarito, letra C.